Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Um homem de 24 anos é investigado pela morte dos pais e da irmã em Nazaré da Mata, no interior de Pernambuco. O motivo do crime seria uma dívida de R$ 2.400 que ele tinha com um agiota. Segundo a polícia, Thales Emanuel Medeiros da Cunha, de 24 anos, confessou participação no assassinato dos pais e da irmã. Ele foi preso em flagrante por latrocínio, roubo seguido de morte. A priori, ele estava com algumas dívidas com agiotas, né? E pressionado por essas dívidas, resolveu cometer esse crime contra os pais. Em depoimento, o rapaz contou que teria contratado criminosos para assaltar a residência da família e ficar com parte do que fosse roubado. Mas a polícia também investiga se Thales teria executado o crime sozinho. Os corpos de Manuel Ferreira da Cunha, de 49 anos, e Marcilene Medeiros da Cunha, de 56 anos, foram encontrados carbonizados dentro de um carro. A irmã de Thales, Tainara Emanuele Medeiros da Cunha, de 18 anos, está desaparecida. A polícia investiga a possibilidade de o corpo da jovem ter sido totalmente incinerado. O carro foi localizado por agricultores na tarde de ontem, em uma vala na zona rural de Nazaré da Mata. O suspeito participou da perícia realizada no carro. Em um dos corpos, foi encontrado o relógio que pertencia ao pai dele. Após passar por audiência de custódia, ele teve a prisão preventiva confirmada. Vamos ver agora outros destaques da edição de hoje. Investigação sobre crime cometido por anestesista no Rio de Janeiro é concluída pela polícia. Giovanni Quintela será indiciado por estupro de vulnerável. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, outras possíveis vítimas de um cirurgião plástico procuraram a delegacia. O médico foi denunciado por uma paciente que era mantida internada havia 2 meses. Operação da PF investiga a ação de uma quadrilha no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Funcionários terceirizados estariam facilitando o embarque de drogas para a Europa. E tem o futebol. Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil estão definidos. A polícia do Rio de Janeiro investiga se o rapper Felipe Ret distribuiu drogas na festa de aniversário dele numa casa de shows no mês passado. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor. Os policiais civis foram até um resort de luxo em Angra dos Reis, no litoral sul fluminense, onde Felipe Ret estava hospedado. Quando o cantor abriu a porta do quarto, eles anunciaram o motivo da ação. Nós estamos fazendo uma busca e apreensão relacionada a você, aos endereços. E muitos seus endereços no Flamengo encontraram uma quantidade de entorpecentes. A droga foi encontrada em um estúdio que o cantor mantém na Zona Sul, onde os policiais também acharam material para enrolar cigarros. Outros 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a Felipe Ret. A investigação começou depois que o rapper publicou nas redes sociais fotos do aniversário dele nesta casa de shows, na Zona Sul da cidade. Uma delas mostrava um balde com cigarros que seriam de maconha e estariam sendo servidos aos convidados. A gente busca aí fazer a comprovação de que aqueles cigarros eram de maconha por outros meios. E aí são diversas técnicas que serão empregadas, entre elas a análise desse material. A polícia pediu à casa de shows as imagens gravadas pelas câmeras de segurança no dia do evento. A administração do estabelecimento entregou os vídeos, mas os responsáveis pela investigação dizem que não receberam todas as gravações. Essas câmeras, as imagens que foram apresentadas, ela não compreendia todo o horário da festa, não compreendia o início da festa, não compreendia o final da festa e, além disso, eram imagens internas. A gente tinha a intenção, e é uma câmera obrigatória por lei, né? Existe uma lei estadual que obriga casas de show a possuírem câmeras nas entradas. Então, temos ciência de que essas câmeras não foram apresentadas e a gente, supondo que isso poderia ser proposital, fizemos a opção pela busca e apreensão. Aos 37 anos, Felipe Ret vive uma das melhores fases da carreira. Com 6 álbuns lançados, é um dos principais nomes do rap carioca. Nas músicas, ele fala abertamente que fuma maconha. No ano passado, o cantor chegou a lançar nos Estados Unidos a própria marca da droga. Como a maconha encontrada na casa do cantor era para uso pessoal, ele foi autuado por porte de entorpecentes e liberado.
Rett preferiu ficar em silêncio ao ser interrogado pelos investigadores e ao deixar a delegacia. Bom, em nota, a casa de shows Vivo Rio diz que colabora com as investigações e informou ainda que as imagens do circuito interno de segurança foram cedidas à polícia assim que solicitadas. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a menina de 11 anos, que deu à luz depois de ser estuprada em Duque de Caxias, vá para um abrigo com o bebê. A menina e o bebê estão internados neste hospital público de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde a semana passada. Ela chegou à unidade após ter complicações no parto feito em casa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, eles passam bem, mas não têm previsão de alta. Os dois vão seguir para um abrigo. A decisão é da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do município. O hospital informou à polícia que a menina apresenta sinais de violência sexual recorrente. O padrasto da criança é o principal suspeito e está preso. A mãe acompanha a filha no hospital e ainda não prestou depoimento. Ela é investigada por abandono intelectual, já que a menina não frequentava a escola. Aos 11 anos, não sabe ler e nem escrever. Bom, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a menina de 11 anos que deu à luz depois de ser estuprada em Duque de Caxias vá para um abrigo com o bebê. E também em Duque de Caxias, o médico suspeito de manter uma paciente em cárcere privado foi transferido para um presídio. Outras possíveis vítimas já procuraram a polícia. Ana Cláudia foi paciente do cirurgião há 2 anos. Ela operou a mama e o abdômen. O corpo ficou com deformações depois que ela teve complicações no pós-cirúrgico. Dei 2 paradas cardíacas, fui parar no UPA, necrosou, entendeu? E cheguei quase morta no hospital. E cheguei lá, fiquei no CTI, bem dizer, morta. E eu tô com defeito, a minha barriga tá toda torta, o meu umbigo tá todo torto. E eu tô com sequela. Vanessa tem histórico de câncer na família. Em 2013, ela fez a retirada das mamas para prevenir a doença. Pagou cerca de R$9 mil por um serviço que não foi feito corretamente. O meu trato com ele foi a mastectomia total, mas não foi feita a mastectomia total e eu saí da cirurgia. Eu comecei a sentir queimação, dores, muitas dores, não conseguia ficar deitada, não conseguia ficar em pé. E eu voltei nele e eu falei, doutor, alguma coisa tem de errado, porque os pontos, eles estão muito inflamados. Aí ele foi muito grosso comigo, foi muito rude comigo, que era coisa da minha cabeça. Inclusive ele ficou muito chateado, teve um dos pontos que ele arrancou bruscamente, ficou um buraco. Pelo menos 8 mulheres já estiveram na delegacia para denunciar o cirurgião plástico Bolívar Guerreiro Silva. Ele foi preso por suspeita de manter uma paciente em cárcere privado neste hospital. A família procurou a polícia porque não conseguia fazer a transferência dela, mesmo com vários pedidos. Bolívar é equatoriano e na manhã de hoje foi transferido para um presídio no Rio. Esta é a segunda vez que o cirurgião plástico é preso. A primeira foi em 2010, por integrar uma quadrilha acusada de vender e aplicar produtos e medicamentos sem autorização da Anvisa. Ele também responde a vários processos criminais. Ao todo, são 19 denúncias de erro médico e também pedidos de indenização por danos morais. Ana Cláudia e Vanessa desejam que o médico pague pelos erros cometidos com elas e com as outras pacientes. Eu quero que a justiça seja feita para que outras mulheres não venham a ser vítima dele novamente, da mesma forma que eu fui em 2013 e estou sofrendo até hoje. Muitas mulheres estão morrendo na mão desse homem. E eu fui apenas uma das vítimas. Eu estou viva pelo milagre. Nós entramos em contato com a defesa do médico Bolívar Guerreiro, mas não tivemos retorno. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu a investigação sobre o anestesista Giovanni Quintela Bezerra. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. O crime foi cometido no último dia 10, numa sala de parto no Hospital Público de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na última sexta-feira, o médico já tinha se tornado réu depois de ser denunciado à Justiça pelo Ministério Público. A Delegacia da Mulher está investigando outras possíveis vítimas do médico. A morte de uma mulher durante um exame de endoscopia numa clínica particular de Belo Horizonte é investigada pela polícia. A família suspeita que houve negligência médica.
Cleonice Ribeiro da Silva Soares tinha 49 anos e procurou esta clínica para fazer exames depois de sentir fortes dores no estômago. Segundo o boletim de ocorrência, o médico responsável pela endoscopia disse que aplicou uma sedação na paciente e pouco tempo depois, durante o procedimento, a mulher teve dificuldades para respirar e uma parada cardíaca. Ainda de acordo com ele, apesar das manobras da equipe para tentar reanimá-la, a vítima morreu antes da chegada do SAMU. A família afirma que Cleonice usava um marca-passo há 3 anos, sofria de pressão alta, teve um AVC no ano passado e que em nenhum momento foi questionada pelo corpo médico da clínica. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas da morte. O responsável pela clínica ainda não se posicionou. E nós não conseguimos contato com a clínica na qual Cleonice Ribeiro da Silva Soares fez esse procedimento. Um empresário foi executado a tiros em Juiz de Fora, Minas Gerais. Câmeras de segurança registraram o crime. As imagens mostram o momento em que Stefanson Falsi de Toledo, de 43 anos, estaciona a caminhonete em frente ao prédio onde morava. Logo depois, chega um homem de motocicleta usando uma mochila de entregador. Ele desce, vai até o carro e dispara várias vezes contra a vítima. De acordo com a polícia, o suspeito fugiu sem levar nada. Dentro do veículo foram encontrados o celular do empresário e uma bolsa com R$55 mil. A motivação do crime está sendo investigada. Ninguém foi preso. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, 2 homens em uma moto assaltaram um posto de combustíveis. O garupa desce e aponta uma arma para o frentista. A vítima entrega o dinheiro que tem no bolso e, mesmo assim, leva uma coronhada na cabeça. Repare que, no momento da agressão, o criminoso dispara. O tiro atinge o outro funcionário que sai correndo. De acordo com a polícia, o homem foi baleado de raspão na cabeça. Ele está internado e o estado de saúde é considerado estável. Os bandidos conseguiram fugir. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um motociclista perdeu o controle da moto e foi parar embaixo de um ônibus que ia no sentido contrário. A cabeça dele chegou a ficar junto ao pneu do veículo. Pessoas que viram o acidente ajudaram o rapaz a se levantar. O jovem de 19 anos saiu caminhando sem ferimentos. Já o capacete dele ficou completamente destruído. Um homem morreu durante uma ação da Polícia Civil na Lapa, bairro que fica na região central do Rio de Janeiro e recebe muitos turistas. Houve tumulto e tiroteio. A confusão começou no final da tarde de ontem e foi um corre-corre. É possível ouvir tiros e explosões. De acordo com a Polícia Civil, agentes da delegacia da região tentavam cumprir um mandado de prisão contra um assaltante quando um homem reagiu. Emanuel Ramos de Oliveira foi baleado e morreu. Ele tinha 15 anotações criminais por assaltos, furtos, tráfico e porte ilegal de arma. Com ele, os policiais encontraram uma réplica de revólver. Um segundo suspeito conseguiu fugir. Muitos carros de polícia foram para a região. Depois da morte do suspeito, alguns grupos colocaram fogo no lixo e fizeram barricadas para bloquear as ruas. Para fugir do tumulto, um ônibus passou por cima das chamas. A situação só foi normalizada mais de 2 horas depois. 9 pessoas foram feitas reféns durante um assalto a um restaurante no centro de São Paulo. Pelo menos 3 criminosos renderam funcionários e clientes do local. Uma pessoa que estava na rua percebeu a ação dos bandidos e alertou um vizinho que é atirador esportivo. Ele foi até o restaurante e disparou contra os assaltantes que reagiram. Ele viu a arma na mão dos indivíduos, efetuou disparos, baleou 2 indivíduos. Um terceiro indivíduo estava lá dentro do restaurante e pegou 9 reféns, 9 pessoas que estavam lá no interior do restaurante. Colocou a arma na cabeça de um deles e começou então a negociação para que ele trouxesse a imprensa e membros da família. Depois de 1h30 de negociação, todos os reféns foram libertados e o assaltante foi preso. Dos 2 criminosos que ficaram feridos, um morreu e outro está internado.
O homem que reagiu apresentou o registro da arma e a documentação de caçador, atirador e colecionador. Por causa da criminalidade, o governo do Distrito Federal restringiu o funcionamento de estabelecimentos que vendem bebida alcoólica em Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. É a cidade populosa do Distrito Federal. Com cerca de 400 mil habitantes, Ceilândia tem uma vida noturna intensa e muitos bares. Mas agora, a rotina dos estabelecimentos deve mudar. De acordo com a norma que entrou em vigor hoje, entre domingo e quarta-feira, os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas poderão funcionar até meia-noite. De quinta a sábado, o funcionamento é autorizado até às 2 da manhã. A norma vale apenas para a Ceilândia. A justificativa é que, além de mais populosa, a cidade tem os maiores índices de violência do Distrito Federal. A restrição é continuação do programa Pacto pela Vida, que tem diminuído os índices de criminalidade da capital federal. Um balanço da Secretaria de Segurança Pública mostrou uma queda de 33% no número de homicídios no primeiro bimestre deste ano. Isso significa 23 vidas poupadas e o menor número de assassinatos das últimas 2 décadas. O administrador regional de Ceilândia afirma que a decisão atende a uma recomendação do Ministério Público e foi negociada com os empresários e a população. Foi debatido e chegamos a um bom senso, de um horário que seria bom tanto para os comerciantes como para os moradores. Em questão da criminalidade, eu acredito sim que vai cair com certeza. O horário estendido, a pessoa bebe mais, consome mais, tem a questão das drogas. Eu creio que esse horário, os bares eles vão estar contribuindo para essa questão da segurança de toda a cidade. Parece que todo mundo, poder público, empresários e moradores de Ceilândia, chegou à conclusão de que restringir o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais contribui para a diminuição da violência. Será? Estatística pode ser enganosa. Fechar bares agora é política de segurança pública. Não daria para aumentar o policiamento, respeitar liberdades de ir e vir, de trabalhar? Mais atividade comercial gera mais impostos. E são os impostos que financiam as nossas forças de segurança. A Polícia Federal investiga uma quadrilha que agia no Aeroporto Internacional de São Paulo. Funcionários terceirizados estariam facilitando o embarque de drogas para vários países da Europa. A operação foi feita na capital, em Sorocaba, no interior de São Paulo, Praia Grande, Litoral Paulista e até em Portugal. A repórter Estela Freitas está na sede da PF em São Paulo e tem informações para a gente. Olá, Estela, boa noite. Olá, Érica, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, era um esquema grande, viu? Câmeras de segurança do aeroporto, inclusive, registraram quando 2 mulheres chegam de táxi com as malas cheias de drogas. Elas entram no saguão e são atendidas por um funcionário envolvido no esquema. Elas são levadas por ele até o check-in, onde despacham as bagagens. Depois elas vão embora, não chegam nem mesmo a ir até a área de embarque porque não tinham passagem aérea. Em outra imagem, é possível ver trabalhadores ali da pista do aeroporto que manipulam os carrinhos que levam as bagagens até os aviões, separando essas malas com drogas. Elas eram colocadas diretamente na área de cargas da aeronave, então não passando ali pela fiscalização nem pelo raio-x da polícia na hora do embarque. As malas tinham como destino Portugal. E, inclusive, essas malas não estavam com uma identificação compatível com as companhias aéreas e, por isso, foram encaminhadas à Polícia Federal, que abriu e ali encontrou cerca de 170 quilos de drogas, de cocaína especificamente. Os 2 alvos principais da Polícia Federal são traficantes envolvidos com o PCC. Eles aliciavam esses funcionários e chefiavam o envio da cocaína à Europa. Um desses traficantes, inclusive, está em Portugal e o nome dele foi incluído na lista de procurados da Interpol. A Justiça determinou o bloqueio de 53 milhões de reais em bens dos envolvidos, como dinheiro em conta, aplicação financeira, carros e imóveis, incluindo uma mansão em Sorocaba, no interior do estado. Os investigados vão ser indiciados por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. A dona de uma clínica em São Paulo tenta recuperar mais de R$25 mil depois de cair no golpe de agendamento do Pix. Pois é, o sistema de pagamento do Banco Central é prático, a gente sabe, mas exige atenção tanto de quem paga quanto de quem recebe esses valores.
Entre uma cliente e outra, a empresária cuida das finanças e da gestão da sua clínica de estética em Moema, zona sul de São Paulo. Na correria, ela não percebeu que estava sendo vítima de um golpe. A cliente fazia procedimentos com a gente e ela fazia o Pix, só que ela fazia somente o agendamento do Pix. Qual o valor do prejuízo? Mais de R$25 mil. Depois de agendar o pagamento, a golpista cancelava a operação. Com o Pix, o dinheiro tem que cair na hora na conta bancária. Agendamentos para outra data só podem ser feitos se isso for combinado entre o cliente e o estabelecimento. A mulher que fraudou as transferências tem um bom emprego e não tem passagens pela polícia. A família se comprometeu a ressarcir os prejuízos, mas só depois que a dona da clínica registrou um boletim de ocorrência. Entre abril e maio deste ano, houve um aumento de 350% no número de tentativas de golpe pelo Pix, em comparação com os meses de fevereiro e março. Os dados são de uma pesquisa da PSAF, empresa especializada em cibersegurança. Desde o lançamento do Pix, o Banco Central ampliou as medidas de segurança do sistema. Uma delas é o bloqueio preventivo, que trava a transferência por até 72 horas em caso de operação suspeita. Apesar dos ajustes autorizados pelo Banco Central para evitar fraudes, os criminosos continuam encontrando brechas para cometer os golpes. Segundo especialistas, existem casos em que a culpa recai só sobre a pessoa que aplicou o golpe, mas existem também casos em que o próprio banco pode ser responsabilizado. Isso acontece quando o cliente percebe algo suspeito e avisa o banco em tempo da operação ser cancelada. Mas se a instituição não fizer nada, ela pode responder pela falha. Esta advogada orienta como se prevenir dos criminosos. Tenha uma conta separada para a movimentação de Pix, para que você possa fazer realmente o controle dessa movimentação diariamente. Vivi aprendeu a lição. Agora é assim. Primeiro o dinheiro na conta, depois o procedimento estético. Criei uma conta só para Pix e eu deixo essa conta aberta lá na recepção e o Pix tem que cair na hora. Se não caiu, a pessoa não pagou, né? O Pix é para ser na hora. Se não é na hora, não é Pix. Pela primeira vez este ano, a Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina. Um dos motivos é a queda no valor do barril do petróleo. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. De quanto vai ser essa redução? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa redução vai ser de 20 centavos por litro. O preço médio da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras vai passar de R$ 4,06 para R$ 3,86. É a primeira queda de preço desde 15 de dezembro do ano passado. Com a medida, o valor volta ao patamar de maio. A Petrobras anunciou que a redução segue a política de preços da companhia e é coerente com a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em um patamar inferior para a gasolina. O presidente Jair Bolsonaro publicou o anúncio feito pela estatal em suas redes sociais. O presidente disse, abre aspas, brevemente o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo, fecha aspas. No mês passado, o presidente sancionou a lei complementar que limita a cobrança do ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, a alíquota mínima de cada estado, que varia entre 17% e 18%. Essa medida já causou uma redução significativa nos preços dos combustíveis e agora, com esse anúncio da Petrobras, a gasolina também deve ficar ainda mais barata nas bombas. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Olha, os supermercados estão otimistas com as vendas para o segundo semestre, principalmente por causa do reajuste no Auxílio Brasil, que passa a ser de R$ 600 a partir agora de agosto. O novo valor vai fazer muita diferença para milhões de famílias. A Adriele está desempregada e precisa ficar em casa para cuidar da filha pequena. Nesta semana, ela recebeu o benefício e o dinheiro teve destino certo. Comprei macarrão, arroz, feijão e agora com o aumento dos R$200 vai ser melhor ainda, né? Porque às vezes coisas que eu não estava conseguindo comprar, agora eu vou conseguir. Atualmente, 17 milhões e 500 mil famílias recebem o Auxílio Brasil. O valor mínimo de R$ 400 vai passar para R$ 600 a partir do próximo
próximo pagamento. E o reflexo desse aumento deve ser percebido principalmente aqui, nos supermercados. A expectativa da Associação Brasileira do Setor é que 50% desse valor a mais no benefício sejam destinados para o consumo de alimentos. Além do aumento no número de beneficiários desde fevereiro, agora há um aumento no valor do benefício e mais famílias devem ser inseridas nesse programa de transferência de renda. Deve contribuir para manter o consumo nos lares positivo ao longo do ano de 2022. A Isabel vai ao mercado pelo menos 3 vezes na semana. Sempre pesquisa os preços em busca da melhor opção. Com o novo valor do benefício, espera menos aperto no orçamento do mês. Fico muito feliz, né? Tenho 2 crianças. Para mim, R$200 a mais já é uma ajuda assim, espetacular. Já ajuda, né, nos gastos, que às vezes a gente quer comprar alguma coisa a mais que a criança quer e não tem, R$200 a mais para mim vai ser muito bom. Para essa supervisora de vendas, o reajuste do Auxílio Brasil vai ajudar não só nas vendas da loja, mas movimentar toda a economia. Todo o dinheiro que entra no mercado ele tem um impacto positivo, né, no varejo. E agora a retomada vem um pouquinho mais forte, né, um pouquinho mais sustentável. E eu acho que com esse auxílio, com mais dinheiro entrando, isso vai dar mais uma força para a economia, um período de mais tranquilidade assim para a gente poder trabalhar. Mais tranquilidade também para a Aline cuidar da filha e levar comida para casa. Ajuda bastante comprar um calçado, uma roupa, um material escolar, um alimento, né, um arroz, um feijão, uma carne, um leite. Se não tivesse, dificultaria bem mais, né? Porque eu não trabalho fora, né? Seria bem mais difícil, né? Ajuda bastante, dá pra gente aliviando, né? Lideranças do MDB que indicaram um possível apoio ao ex-presidente Lula se reuniram com o ex-presidente Michel Temer em São Paulo. A ideia é convencer Temer a se encontrar com Lula e abrir espaço para um apoio à candidatura do petista nas eleições. Essa aliança poderia ser fechada já para o primeiro turno e o MDB desistiria da candidatura própria à presidência. Hoje, a pré-candidata da sigla é Simone Tebet. O presidente do partido, Baleia Rossi, já se posicionou a favor da candidatura da senadora. E a reunião de Temer com lideranças do MDB é o assunto da rodada de opinião. O pano de fundo dessa reunião é que o MDB não quer ser um partido pequeno. Tem hoje 37 deputados federais, uma bancada média. É aí que está o problema. Os velhos caciques sabem que bancar a candidatura de Simone Tebet pode ter um preço alto. É arriscado, a campanha é curta, o eleitor fica confuso. Como assim o meu candidato a deputado não é nem Lula, nem Bolsonaro? Todo mundo já entendeu que não existe terceira via. Foi assim em 2018, quando Henrique Meirelles insistiu na candidatura à presidência. O resultado? Foram eleitos só 34 deputados naquele ano, desempenho pífio para um partido que já foi o maior do Brasil. O MDB passa por processo semelhante, embora menos destrutivo que o PSDB, ao rifar a candidatura Dória. Diretórios do Norte e Nordeste anunciaram apoio a Lula. Vários já haviam feito isso há meses. A diferença agora é que o movimento ganha corpo e tem efeito simbólico às vésperas da Convenção Nacional. A reunião hoje com Temer é apenas sinal de deferência. Além de o ex-presidente já ter declarado apoio a Simone, tem muitas diferenças com o PT, que o chama de golpista. Os dissidentes do MDB querem forçar uma cristianização ou abandono precoce da campanha de Simone. Onde Lula lidera, o MDB vai fazer campanha para ele. Ainda assim, auxiliares próximos ao presidente do partido, Baleia Rossi, garantem que Simone terá pelo menos 276 votos na convenção, mais da metade de um total de 417 votos. E o vice deve ser mesmo o senador tucano, Tasso Gereissati. O Tribunal Superior Eleitoral credenciou 8 entidades para fiscalizar as eleições de outubro. São associações de juízes e defensores, universidades e movimentos de combate à corrupção eleitoral. Essa é a primeira vez que a eleição vai contar com a fiscalização de entidades nacionais. Em votações anteriores, foi feito acompanhamento por missões estrangeiras que também vão participar este ano. O objetivo da fiscalização é dar mais transparência ao processo.
Estamos de volta e o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do União Brasil, anunciou que não vai mais concorrer ao governo do estado nas próximas eleições. Segundo nota da assessoria dele, a decisão foi tomada pelo partido. Garotinho ainda pode ser candidato a deputado federal ou estadual, mas também pode desistir de disputar as eleições. Ele deve decidir até o fim da semana. Na última sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a condenação do ex-governador por compra de votos nas eleições de 2016, o que o tornou inelegível. Você sabe o que é curling? A modalidade olímpica que não é tradicional no Brasil é uma das mais antigas do mundo. O repórter Murilo Rincon foi conhecer esse esporte e adorou. Ela pode definir um campeão olímpico. Sim, eu tô falando da vassoura, fundamental para um dos esportes olímpicos mais curiosos do mundo, o curling. O objetivo da disputa é deixar as pedras de granito o mais próximo possível do centro do alvo da pista de gelo. Para isso, os jogadores usam uma vassoura para influenciar o caminho da rocha. Uma função que, embora pareça muito simples, exige muita técnica e preparação. E, claro, também cansa bastante. Para se ter uma ideia, em um jogo, o atleta pode passar até 2 quilômetros varrendo o gelo, o equivalente a varrer cerca de 15 casas populares inteiras. O contato da vassoura com o gelo esquenta a superfície em até 2 graus. E esse calor diminui o atrito entre a pedra e a pista. Aí ela desliza no caminho desejado. Se tu faz uma jogada numa pedra um pouco curta, varrendo essa pedra, ela pode chegar às vezes até 2 metros da onde ela pararia inicialmente. Esse é o primeiro grande motivo. O segundo grande motivo de se varrer uma pedra é para controlar a curvatura da pedra. Nas Olimpíadas de Inverno, o curling é disputado por equipes, no masculino e no feminino, com 4 integrantes cada, ou em duplas mistas. Uma partida por equipes tem 10 rodadas ou ends, enquanto que por duplas são 8, onde todos os jogadores lançam 2 pedras. Os pontos vão para a equipe que conseguir deixar a pedra mais próxima do alvo. E para fazer com que os brasileiros sintam o gostinho desse esporte mais de perto, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo montou esta arena, que conta com as únicas pistas oficiais de curling da América Latina. O curling é conhecido como xadrez no gelo, né? Então, em diversas ocasiões, assim, é muito comum dizer dessa forma. Por quê? Porque é um jogo de estratégia. Bom, olhando assim parece muito fácil, muito simples, mas agora eu vou sentir na pele o que realmente um atleta sente quando vai disputar uma competição. E a Mari vai me ajudar, né, Mari? Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, falta um pouquinho de força aí, ó. Cansa mesmo, viu? Vocês podem ter brincado um pouquinho aqui, viu que não é tão fácil assim. Mas por que não é fácil? Porque exige um bom controle físico, principalmente de pernas, para ter o equilíbrio. E isso exige que a gente tenha bastante força de perna. Mais um intervalinho, a gente volta já já com notícias do esporte. Até já. No quadro Repórter 100, o jornalista vai para a rua em busca de curiosidades. E ele usa a versatilidade para contar histórias. E no quadro de hoje, na reportagem de hoje, Joyce Maffezoli mostra uma profissão importante e que muitas vezes passa despercebida. Eu tenho muito orgulho do que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço, eu venho motivada a trabalhar. Cada dia eu aprendo um pouquinho. Eu fico me perguntando da voz também se é outra pessoa que está lá dentro. Gostaria de saber como que o maquinista sabe para poder parar o trem. São perguntas que eu também faço sempre que estou na plataforma aguardando o trem ou o metrô, e hoje teremos as respostas. Vamos pegar uma carona com a Sandra.
Ela trabalha no metrô há 12 anos e há 2 é operadora. Além de conhecer a rotina dela, vamos descobrir os bastidores do transporte ferroviário da região metropolitana de São Paulo. O turno é de 8 horas, porque eu estou na escala semanal e eu faço cerca de 4 viagens. Cada viagem significa Jabaquara, Tucuruvi, Tucuruvi, Jabaquara. A linha azul é a mais antiga do metrô. Foi inaugurada em 1974. Liga a Zona Sul à Zona Norte da cidade. Tem 20 quilômetros de extensão e 23 estações. O trajeto leva cerca de 1h30. O trem é automatizado, mas o operador tem papel importante. Ele é como se fosse os olhos do Centro de Controle de Operações. Nós temos um equipamento que chama-se parada programada, em que ele acende e nós sabemos que o trem ele vai entrar no processo de frenagem. E aí ele vai alinhar, como a gente chama, na estação para que os passageiros possam embarcar ou desembarcar. Os avisos sonoros são gravados, mas também podem ser feitos pelo próprio operador. Boa tarde, senhores passageiros. Solicitamos a todos que façam uso das máscaras, pois as mesmas ainda são solicitadas nos transportes públicos. A Sandra conduz um trem com 6 vagões e capacidade para 1.600 passageiros. A velocidade média é de 60 km por hora. Na estação final, outro operador assume a cabine oposta e retorna com a composição. O metrô tem 1.000 operadores, 20% são mulheres. A linha férrea da região metropolitana de São Paulo tem 373 quilômetros, incluindo metrô e CPTM. Só o sistema metroviário tem 105 quilômetros de extensão. É o terceiro maior da América Latina, atrás da Cidade do México e Santiago, no Chile. Todos os dias, em média, 5 milhões de passageiros usam o transporte ferroviário, tanto nas linhas subterrâneas como nas de superfície. Ao todo, são 200 estações. São Bento, na linha azul, e Anhangabaú, na linha vermelha, são as estações com maior profundidade. Estão a 35 metros, tamanho de um prédio de 11 andares. Já no monotrilho, o trem que funciona na estrutura elevada, o ponto mais alto fica a 15 metros do chão. Com 14 quilômetros de extensão e 11 estações, o sistema conecta as regiões leste e sudeste a toda a rede de trilhos de São Paulo. O trem segue em um único trilho, com pneus agarrados nas laterais. A velocidade pode atingir até 80 km por hora. E é rápido, né? Por isso que hoje eu peguei ele. Eu estou um pouco atrasada, então eu peguei ele que é muito rápido. O trem é automatizado, comandado por 6 operadores que ficam no centro de controle. Além da velocidade, a viagem pelo monotrilho proporciona uma vista diferente do trem e do metrô. A visão é diferente, é ampla, parece que você sente um pouco mais de liberdade. Olá, passageiros. Agradecemos por embarcarem com a gente nesta viagem. Um urso apareceu na varanda de uma casa na Carolina do Norte, Estados Unidos. Olha só o que aconteceu quando a moradora descobriu o animal. A mulher se depara com o animal ao olhar pelo vidro da varanda. E o urso é enorme, viu? Mas ela não se intimida, não. É firme. Manda o intruso embora. Get down from there. Get down from there. Right now. Go, 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 go. You get down. O animal obedece, escala a casa de imediato. O urso segue então em direção à mata. E antes de sumir, ainda dá uma olhadinha para trás. I see you. Em Santa Catarina, numa praia de Imbituba, 2 baleias francas foram filmadas com os filhotes. As imagens foram feitas pelo projeto Pro Franca, do Instituto Australis. Essas baleias já tinham sido vistas outras vezes. Entre junho e setembro, é comum que esses animais frequentem o litoral catarinense. E o Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.